Boa noite. Me chamo Anderson e tenho 27 anos. Moro em São Lourenço do Oeste, que fica aqui em Santa Catarina. Porém, eu nasci lá no Paraná, onde vivi até os meus 5 meses, pois tivemos que sair de lá quando eu ainda era um bebê. E sempre me disseram que o motivo de nossa mudança fora por conta de que meus pais conseguiram um emprego aqui onde moramos até hoje. Porém, um tempo atrás, eu descobri o porquê de termos saído de lá. E o motivo era que uma besta queria me devorar. Eu sempre tive uma dúvida que me atormentava toda vez que chegava feriados prolongados, como Carnaval, férias de julho e as festas de fim de ano. Os meus pais sempre pegavam o carro e iam até nossa antiga cidade, que ficava no Paraná, pois aqui em São Lourenço do Oeste não temos nenhum parente próximo, nem da parte da minha mãe e nem da parte do meu pai. E por não termos nenhum parente aqui, eu sempre estranhei e eu perguntava para minha mãe: "Ô mãe, por que a gente mora aqui se não temos nenhum parente nessa cidade? Não seria melhor irmos morar onde vovô mora?" A minha mãe sempre me respondia rispidamente que não podíamos, pois o meu pai estava lá a trabalho. Mas, porém, o trabalho dele não era nada seguro, pois ele só fazia bicos na construção civil ou, se não, descarregando o caminhão. E esses trabalhos, tenho certeza que ele poderia facilmente fazer em qualquer lugar. Mas, enfim, foi justamente numa dessas idas à minha cidade que meu tio me contou uma história que me deixou de cabelo em pé e que só aí eu entendi o porquê de termos mudado daquela cidade. Em um final de ano, quando eu tinha cerca de 19 anos, meus tios começaram a contar relatos sobrenaturais. E o meu tio Zeca contou um bem assustador, mesmo com os meus pais pedindo para ele não contar. Ele foi e disse: "Vocês lembram do lobisomem que tentou pegar o Anderson?" Por um momento, houve um silêncio de todos e ninguém deu um pio sequer. Mas depois, meu tio Zeca continuou falando: "Teus pais nunca te contaram isso, mas hoje eu vou te contar, pois o bicho que tentou te pegar já deve estar bem longe daqui." Quando meu tio me contou toda a história, eu fiquei pasmo e apavorado, já que toda a minha família sabia, menos eu. Mas depois eu entendi o medo de meus pais, pois eles não me contaram simplesmente para me proteger. E irei contar a vocês como foi esse caso assustador. Tudo começou lá pelo ano de 1983, época em que o meu avô já tinha atirado e até acertado um tiro naquele bicho, pois ele rondava nossa casa antes de eu nascer. Nossa antiga morada era no meio do nada. Só minha família vivia lá, porque era da roça que tirávamos nosso sustento. E meu avô, por ter uma grande extensão de terra, fez uma casa para todos os filhos. E lá eles plantavam e criavam alguns animais, como porcos e galinhas. Iam tocando a vida normalmente. Mas foi só minha mãe engravidar que as aparições do lobisomem se tornaram mais frequentes, pois era comum ele aparecer a cada 2 ou 3 anos, sendo que seu foco era somente atacar as galinhas e não a gente. Mas por algum motivo, ele começou a fazer coisas que nunca havia feito antes. Bem, como eu já disse, aquela fera começou a aparecer quando minha mãe ainda estava grávida de mim, e ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Estava no começo de 1994. Minha mãe já estava com cerca de 6 meses de gravidez, e segundo ela, uma noite enquanto tirava a roupa do varal, viu nos fundos do quintal um bicho em pé, atrás de uma árvore. Ao ver aquele ser a observando, ela correu para dentro da casa assustada, e meu pai, que estava na cozinha esperando, viu seu desespero entrando e fechando a porta. E ela nem precisou se explicar do porquê ela estava assim, pois não demorou muito, eles ouviram aquilo chegar no pé da porta.
O bicho fungou e fez uns grunhidos parecidos com o de porco. Porém, ele não bateu na porta nem nada. Só fungou ali e depois correu. Segundo meu pai, o som que aquilo fazia era como uma faca arrastando na madeira. E seu fungado, apesar de parecer com o de um porco, era mais alto e mais assustador. Foi somente isso que eles escutaram. O bicho lá fora, pelo jeito, só queria assustá-los. E como era costume dele aparecer por aquelas bandas, eles logo se aliviaram, achando que o bicho iria embora. Porém, as noites seguintes tiveram vários avistamentos do tal lobisomem, sempre próximo da casa dos meus pais. O meu avô até se assustou, já que ele não estava indo atrás das galinhas, e o que ele queria era outra coisa. E foi dito e feito, era a mim que ele queria. E foram várias noites assim, aparecendo e depois fugindo mata adentro. Mas foi quando eu nasci que meus pais passaram pelas piores noites da vida deles. Eu nasci no mês de abril de 94. Minha mãe foi para a capital e lá ela me teve. Fiquei 2 dias no hospital e logo vim para casa. E como fui o primeiro neto de meu avô, foram muitos os cuidados comigo. Minha avó fazia nossa comida e meus parentes iam todo dia me visitar. E pela felicidade da família, eles até tinham esquecido que o bicho estava rondando a casa. Porém, meu avô, homem mais experiente, mandou que me batizassem logo, e assim meus pais fizeram. E todos ficaram até despreocupados pelo fato de que o bicho não iria mais aparecer. Até que chegou uma noite em que ele quase invadiu a casa de meus pais. Eu já tinha mais de 1 mês de vida. Meu pai disse que em uma madrugada eu comecei a chorar bem alto. Chorava que quase não parava. Minha mãe, achando ser cólica que eu estava sentindo, foi até a cozinha fazer um chá para eu poder tomar. E assim que ela chegou no corredor, foi que ouviu algo cavucando na parede da cozinha. Assustada, ela foi até lá e viu um rombo na parede que de vez em quando entrava uma grande mão peluda e arrancava parte da parede. A casa, por ser de madeira, parecia papel nas mãos daquele demônio. E ao ver aquilo, minha mãe voltou para o quarto gritando com medo e disse ao meu pai o que ela acabara de ver. Meu pai então logo pegou sua espingarda e correu para a cozinha. Mas o bicho, que era muito esperto, já havia saído dali. O buraco que ele tinha feito era de mais ou menos 1,5 palmos. E foi muita sorte eu ter chorado naquela noite, pois se os meus pais continuassem a dormir, algo muito pior poderia ter acontecido. Depois de tudo isso, ninguém mais dormiu, e o bicho que queria invadir a casa só ficou rodeando ela, mas sem se atrever a cavucar a parede de novo. De manhã, meus pais foram para a casa de meus avós e ficaram dormindo lá até eu completar uns 5 meses. E nesse tempo em que eles iam para lá, o bicho continuou aparecendo, chegando até uma vez subir na casa de meu avô. Mas além disso, ele não fez mais nada, só rodeava a casa. E os meus pais, temendo pela minha vida, resolveram se mudar para bem longe. E o demônio que me perseguia parecia sentir a minha presença e não apareceu mais nas terras de meu avô. Eu estava curioso para saber o porquê de termos nos mudado e confesso que seria bem melhor não saber, pois mesmo não lembrando de nada do que ocorreu, o medo que eu senti foi muito grande e gostaria de esquecer desse ocorrido, do lobisomem que queria me devorar. Boa noite. Então ele começou a ouvir um assobio, como se estivesse bem perto de seu ouvido. Assobiava e parava. Assobiava e parava, bem pertinho de seu ouvido. Ele estranhou aquilo. O que estaria assobiando? Quando parou o assobio,
foi quando seu cavalo travou de vez. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, convido-lhe a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Olá pessoal, podem me chamar de Elaine. Bom, eu vou contar para vocês um relato que aconteceu com meu avô. Meu avô conta que no tempo de moço dele, a maioria, digamos que 90% das pessoas, andavam a cavalo, a pé ou de carroça. Nesse tempo, tinha muitos bailes nessas localidades e eles iam a cavalo nesses bailes e lá eles se divertiam muito e que na maioria das vezes voltavam para casa já muito tarde, de madrugada. Houve um desses bailes que meu avô foi com seus amigos, mas na volta, seus amigos queriam que ele ficasse na casa deles e voltasse para casa só de manhã, quando já estivesse claro, de dia. Porque a estrada que ele ia passar era perigosa e, além disso, tinha muitos relatos de assombração. Ele sorriu e começou a se gabar, dizendo que não tinha medo de nada, que não acreditava em nada, não tinha medo desse negócio de assombração. E por aí vai. Mal ele sabia o que ia acontecer. Bom, como sempre ele era muito teimoso, não quis ouvir aos amigos e foi para casa, mesmo com os avisos dos amigos dizendo que era muito perigoso. Então ele seguiu sozinho. Ele disse que estava muito contente lembrando do baile que tinha acabado de sair, pensando em como foi divertido e rindo das histórias que seus amigos tinham acabado de falar daquela estrada. Quando de repente, seu cavalo começou a travar, como se estivesse carregando muito, mas muito peso mesmo em cima do lombo. E ele olhava para trás e não via nada. Ficou intrigado. Então, ele começou a ouvir um assobio, como se estivesse bem perto de seu ouvido. Assobiava um pouco e parava. Quando parou o assobio, foi quando seu cavalo travou de vez. Ele tentou de todas as formas fazer seu cavalo sair do lugar, mas ele não se movia e ficava relinchando muito. Quando de repente o cavalo se deita, e literalmente ele se deita, e novamente ele começa a ouvir o assobio. Quando de repente ele vê um homem de pé, em cima de seu cavalo, como se não deixasse ele se levantar. Aí foi quando meu avô se assustou com o que estava vendo. E o homem olhou para ele com uma cara de deboche, com um sorriso macabro no canto da boca, e falou: "Você disse que não acreditava em mim? Cá estou eu para lhe provar que existo. E nunca mais duvide que o mundo espiritual não exista. Cuidado com o que diz, seu moço, porque pode ser que um dia não estarei aqui para te livrar de algum mal. Não deixei seu cavalo sair do lugar, seu moço, porque a poucos metros ele ia se assustar e ia sair em disparada. E o senhor, seu moço, ia cair se ferindo gravemente, não podendo mais andar. Da próxima vez que vir alguém falando que não acredita na gente ou que não existimos, lembre-se de como seu moço foi salvo hoje." Então o estranho homem desceu do cavalo e o mesmo se levantou imediatamente. E ele, o tal homem, continuou dizendo: "Vá em paz, seu moço, mas não duvide que existe o bem e o mal. Um tentou te derrubar, o outro te livrou." Então, com assobios ele apareceu, com assobios ele sumiu, deixando meu avô muito assustado e confuso. Até hoje meu avô tenta entender por que ele tinha um sorriso macabro, com uma cara de deboche, e por que ele disse que um tentou te derrubar e o outro te livrar. Ele se pergunta
Quem era o outro? Isso está na mente dele até hoje, porque nunca mais ele viu aquele ser. Meu avô até hoje, quando ouve alguém dizendo que estas coisas não existem, ele conta o que passou naquele dia, que foi livrado de um mal muito grande por um espírito que parecia ser muito maligno. Ou será que era mesmo? Diz ele. É uma pergunta que ele faz até hoje. Mas esse ser, sendo do mal ou não, fez uma gentileza em dar um aviso para que meu avô não duvidasse do mundo espiritual, que o bem e o mal existem. E pelo que ele falou, parece que livrou meu avô de um grande mal aquela noite. Obrigada a vocês do canal É de Arrepiar por dar a oportunidade de contar nossos relatos e também de nossos familiares. Agradeço muito a vocês. Obrigada. Esse é só um dos muitos relatos que vou enviar para vocês, queridos inscritos do canal É de Arrepiar. Espero que acreditem, porque o mundo espiritual realmente existe. Não duvidem. Um grande abraço para vocês do canal É de Arrepiar. E mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. O mistério da morte. Será que realmente algumas pessoas conseguem voltar para se despedir de seus entes queridos? É uma questão a se pensar, pois muitas pessoas relatam que sim, terem visto determinada pessoa após o seu falecimento. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu tinha um irmão que no ano de 2010 desapareceu. Ele fazia parte da Força Aérea Nacional e prestava serviço em uma base no estado de Manaus. Apesar de tentarmos saber como tudo ocorreu, não nos deram muitos detalhes de seu desaparecimento, por questão de segurança e da missão sigilosa que ele desempenhava. Mas em meados de 2016, no começo da noite de uma sexta-feira, ele chegou em minha casa, risonho. Me disse que não poderia ficar muito, mas que passaria a noite em casa comigo. Agiu normalmente, tomou banho, vestiu uma roupa de meu esposo. Ele disse não ter bagagem porque seu tempo era curto. Comeu, se esquivou de todas as minhas perguntas, falando não poder revelar nada por conta da missão militar, que ele fazia parte. Nem preciso dizer o quanto eu estava feliz em ver meu irmão bem, depois de anos sem notícias. Preparei um quarto para ele e fomos dormir. Na manhã seguinte, me levantei, tomei o café e como meu esposo estava viajando em casa de parentes, peguei a única chave da porta da frente e fui comprar pão na padaria, que ficava do outro lado da rua. Ou seja, do balcão eu vi a porta de minha casa. E vale dizer que todas as janelas possuíam grades. Então, com o pão comprado, eu fui para casa. Deu 8, 9, 10 horas e meu irmão não se levantava. Então comecei a achar estranho. Fui até a porta do quarto, colei o ouvido na porta e, como estava tudo quieto, eu imaginei que ele ainda dormia. Nisso o telefone tocou e fui atender me distraindo. Como o tempo passava e meu irmão não dava sinal de vida, resolvi bater na porta do quarto e não tive resposta. Girei a maçaneta, olhei e não tinha ninguém na cama. Aliás, ela nem foi desfeita. Procurei por ele a casa toda e não encontrei. A porta da cozinha, que dava para um pequeno quintal, estava fechada por dentro. Então, ele não saiu por ali. Fiquei meio sem entender, porque não tinha como ele ter saído de casa e as horas se passaram sem nenhum sinal dele. Com o passar dos dias,
Meu marido retornou e eu lhe contei o acontecido. Ele também achou estranho, mas vida que segue. No começo do ano de 2017, nos chega através de um frio telegrama a notícia de sua morte no exercício enquanto realizava sua missão. Com isso, me ficou a pergunta: que visita foi aquela? Será que ele já estava morto e veio me ver uma última vez? Acredito que não terei resposta para essa pergunta, mas sou muito grata por ter visto meu irmão uma última vez. Boa noite. No continente europeu, em suas antigas florestas, existem lendas de criaturas míticas que são temidas até em nossos dias atuais. Hoje falaremos sobre uma em especial que causava medo ao se ouvir a simples pronúncia de seu nome. Vai-Zon. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Nas antigas florestas do continente, hoje chamado Europa, haviam muitas lendas de criaturas sombrias que habitavam a região. Não se sabia se tais criaturas existiam ou eram apenas invencionices de simples que lá moravam e não sabiam explicar algum fenômeno natural que hoje todos nós sabemos que não era nada sobrenatural, como por exemplo, quando os restos orgânicos se decompondo e se transformando em gases e qualquer faísca de fogo poderia incendiá-los. Os moradores, porém, diziam que tais fenômenos eram causados por criaturas do inferno que estavam cozinhando suas vítimas para em seguida devorá-las. Uma criatura, no entanto, ninguém poderia até hoje duvidar que ela existiu, pois não podemos explicar como de fato várias pessoas testemunharam sua aparição. O relato a seguir foi contado por um morador de uma pequena aldeia no território onde hoje se encontra a Dinamarca. O nome da aldeia é impronunciável no nosso idioma, portanto vamos chamar de Tolund, que é um local na Dinamarca onde os corpos de pessoas mortas de doença, condenados à morte por algum crime, ou até mesmo assassinadas, eram jogados nos brejos para apodrecerem. Isso lá nos anos de 800 a.C. a 200 depois de Cristo. No entanto, o lugar hoje é conhecido como o local das múmias do pântano. Os corpos foram preservados por milênios graças à acidez e à falta de oxigênio da vegetação pantanosa. Um morador em especial havia sumido por várias semanas. Os amigos começaram a achar que ele poderia ter sido morto por algum assaltante das estradas, que naquela época era muito comum de acontecer. Um certo final de tarde, todos se reuniam depois de um cansativo dia de trabalho na taverna, conhecida como a Cabeça do Lobo. O dono da taverna colocou esse nome porque, quando estava reformando o local, achou uma cabeça de lobo que estava no terreno. Ele então fez uma placa, fixou a cabeça na placa e colocou na entrada da taverna. A partir daí, os moradores adotaram esse nome para a taverna. Esse morador de Tolund, que estava desaparecido, era conhecido como Hans. Seus amigos, ao verem todo magro e maltrapilho, quiseram saber o que havia acontecido com ele, por onde ele estava e por que estava naquelas condições. Hans pediu algo para beber e comer e disse que depois de um banho ele iria dizer tudo o que havia acontecido. Após o banho, o alimento e a bebida, estava eu no pântano assim levando o corpo de meu filho que havia morrido por ter sido atacado por um cão raivoso. Peguei o corpo do meu filho e iria levá-lo para o pântano. Quando me aproximei do local de descarte,
ouvi um barulho estranho, parecido com um grunhido. Deixei o corpo do meu filho e fui ver o que causava tal barulho. Me aproximei bem devagar para não fazer barulho. Não sabia se aquele grunhido assustador seria de algum animal selvagem ainda desconhecido. Quando fui me aproximando, sentia meu coração pulsar acelerado. E então desisti da ideia de tentar saber o que era. Naquele momento, eu temia por minha vida. Quando virei de costas bem devagar, para retornar ao local onde havia deixado o corpo do meu filho, eu senti as árvores em volta balançarem, como se uma forte ventania estivesse chegando de repente. Sem pensar direito, me levantei e saí correndo. Quando vi que algo enorme fez sombra no local onde eu estava. E essa sombra era gigantesca e passou muito rápido sobre minha cabeça. Fiquei olhando aquela sombra por alguns segundos, tentando identificar o que era aquela coisa. Mas era uma parte muito escura do pântano e haviam muitas árvores com copas bem densas e não pude identificar o que era. Naquele momento, eu só pensei em pegar o corpo do meu filho, jogá-lo no pântano e sair dali o mais rápido possível. No entanto, quando eu cheguei ao local, eu só consegui ver o corpo do meu filho se elevando do chão por algo que eu não pude identificar o que era. Então eu gritei: "Ei, solte o meu filho!" Aquilo soltou um grito satânico e veio em minha direção. Eu fui tentar fugir de costas e tropecei. Bati a cabeça em um tronco e fiquei meio tonto. Aí eu senti algo se fechar como garras em meu peito. Mas com a batida de cabeça e a dor que sentia com a pressão de tais garras, eu não pude conseguir me concentrar e ver o que era. Eu só pude sentir meu corpo se elevar do chão em uma garra e o corpo do meu filho em outra garra. Sentia que eu e meu filho seríamos alimento daquele terrível predador que mal pude identificar. Então, apesar da dor que eu sentia naquelas garras em meu peito, eu tentava reunir forças para escapar e não ter o terrível destino que me aguardava no estômago daquele ser. Quando aquele animal tentava ganhar altura, ele passou por entre as copas das árvores. Como ele era muito grande e muito forte, eu imaginei que ele na sua descida poderia ter quebrado algum galho e, se eu tivesse sorte, eu poderia pegar algum bem grosso para me defender, se eu tivesse oportunidade. Deus ouviu minhas preces e no mesmo instante que pensei em alguma arma que eu poderia ser feita com um galho, eu consegui enxergar uma foice que estava presa em uma árvore. Provavelmente seria a ferramenta de trabalho de alguém que foi vitimado pela criatura e não teve a chance de se defender. Pensando em não perder a oportunidade de defesa para não perder a vida, me concentrei naquela ferramenta que pegaria assim que o monstro passasse voando perto dela. Aquela ferramenta só pude ver porque o brilho do metal refletia com os últimos raios de sol daquele anoitecer. Assim que nos aproximamos da árvore que prendia a foice, estiquei meus braços, apesar da imensa dor que sentia com as garras me pressionando. O sangue já escorria e sujava minha camisa, e a criatura batia suas enormes asas cada vez mais rápido para ganhar mais altura. E eu pensava, se desferisse algum golpe naquela altura das árvores e a criatura me soltasse, a queda poderia ser fatal. Então só me concentrei em pegar a foice e tentar aguentar a dor, até que estivesse em uma altura onde não iria me machucar se eu caísse. Quando passamos pela árvore, concentrei todas as minhas forças nos braços e consegui agarrar a ferramenta. A criatura nem sequer se importou com meus movimentos, apenas segurou com mais força para que eu não me soltasse, ignorando completamente minhas intenções. Sabendo que a cada movimento que eu fazia, a criatura afundava mais suas garras em meu corpo e isso me trazia muita dor, resolvi ficar mais quieto e assim as garras poderiam ficar mais soltas. Desta forma aconteceu,
A criatura, sentindo que eu não me movia muito, relaxou um pouco as garras, e isso me aliviava um pouco. Mas o que eu não contei foi sobre o insuportável cheiro que a criatura exalava. Era uma mistura de cheiro de corpos apodrecidos misturados com os buracos que fazemos na vila para defecar. Era simplesmente nauseante. Depois de umas intermináveis meia hora de voo, chegamos ao alto de uma montanha. Meus olhos, já acostumados com a noite, puderam identificar uma relva a 3 metros abaixo de nós. Eu vi ali a minha chance de desferir um golpe para tentar escapar daquelas garras. Foi isso que eu fiz, com o que me restava de forças. Eu desferi um golpe em uma das asas da criatura que com as batidas se aproximava de mim. Sentindo a dor do golpe, a criatura soltou um grito tão alto que eu perdi a audição por alguns segundos e imediatamente soltou meu corpo e o corpo de meu filho. E aí caímos na relva. A criatura, sangrando e voando sem coordenação com a asa ferida, voou mais alguns metros e caiu. Quando ela caiu com a asa sangrando, veio com toda a sua fúria para cima de mim. Só aí eu pude ver que a criatura era uma espécie de gorila com asas. A foice na queda caiu um pouco longe de mim e eu sabia que a minha única chance de me defender seria com ela. Então tentei alcançá-la quando eu senti algo pesado me acertando nas costas. A criatura havia me dado um soco. Foi tão forte que eu quase desmaiei. Mas o impulso do soco me jogou para perto da foice e imediatamente eu peguei e me preparei para o próximo ataque. A criatura, apesar de ser forte e meio irracional, viu que eu estava armado com aquilo que a feriu. Então ela resolveu recuar. Deu um grito mais satânico que o outro, olhou para mim e deu uma cusparada no chão. Era uma espécie de gosma amarronzada, e eu olhava aquilo e não me aproximei, só me preparava para o ataque. A criatura então, estranhamente, pegou aquela gosma que havia cuspido e eu achava que era algum tipo de arma que ela usaria contra mim, mas a criatura simplesmente passou aquilo na ferida da asa, que se fechou imediatamente. Ela olhou para mim com um olhar de fúria, pegou o corpo do meu filho e bateu asas, ganhando altura e sumindo por detrás da montanha. Então Hans disse: "Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Eu só pude chamar aquela criatura de Vaizan." Como estava muito ferido pelas garras, a queda e o soco, resolvi procurar um local mais seguro para que, caso a criatura voltasse, eu pudesse me defender melhor ou até mesmo me esconder. Então avistei uma pequena abertura na rocha e me arrastei para dentro, para saber se poderia me esconder por ali. Antes, porém, peguei um pouco daquela fedida gosma que a criatura usou para cicatrizar sua ferida, pensando em usar nas minhas feridas. Apesar de não restar muito daquilo, ainda era bastante fedido, mas se curou a criatura, pensei que curaria a mim também. Fui me afunilando, pois o buraco era pequeno demais, mal me cabia, mas era perfeito, porque a criatura, ou Vaizan, não poderia passar por ali com certeza. Aquele buraco era a porta de entrada de uma caverna, e como pude ver, só haviam 3 saídas. Aqui entrei, uma no teto, igualmente pequena, e outra que era subaquática, pois um pequeno lago encontrou caminho e se formou lá dentro. Todas essas passagens, excluindo a passagem do lago que eu ainda não havia verificado, não caberiam Vaizun. Então me sentia seguro lá dentro. Arrumei um local para me sentar e, em um pequeno corte causado pela queda, resolvi passar um pouco daquela gosma para fazer um teste se seria curado. Como na criatura, o corte se fechou imediatamente. Esperei para ver se teria algum efeito colateral. De repente, senti o corte queimar como fogo sob minha pele. Senti um calor imenso que cheguei até a suar.
Do nada o suor passou e senti como se algo estivesse dentro de mim, como uma serpente. Meu estômago começou a revirar e senti uma dor muito forte e acabei desmaiando. Quando acordei, estava totalmente sem dor e curado, não só do pequeno corte que testei a gosma, como também dos outros cortes causados pelas garras, pela queda e pelo soco. Me senti mais forte, como se estivesse me alimentado bem e dormido a noite toda. Com o espírito renovado, resolvi ver fora da caverna se a criatura estava por perto. Se ela não estivesse, eu iria embora para casa. Mas a noite já havia ganhado forma e não era muito prudente andar à noite em um terreno que eu nem conhecia. Resolvi voltar para a caverna e esperar o dia amanhecer. Aos primeiros raios de sol, eu saí da caverna e pensei em voltar para casa. Mas me veio a ideia de não deixar que o corpo do meu filho fosse usado como alimento daquela coisa. Eu queria que o meu filho descansasse em paz, no lugar onde todos os meus antepassados estavam. Eu não queria que ele vagasse pelo mundo sem descanso, por não ter encontrado nenhum parente no além-vida. Quis saber onde a criatura morava e se tivesse que pegar apenas os ossos do meu filho, eu iria fazer nem que fossem meus últimos suspiros de vida. Tentando achar pistas que a criatura pudesse ter deixado, subi na montanha para tentar avistar algo que me desse a direção daquela coisa. Ao chegar no topo, eu consegui avistar uma enorme caverna vizinho ao pico da montanha. Aí concluí que lá poderia ser o lar da criatura. Com cuidado e olhando em todas as direções, pois eu não sabia se a criatura estava de tocaia, né? Então, apesar de ser dia, a caverna estava completamente tomada pela escuridão e aquele horrível cheiro da criatura estava totalmente impregnado na criatura. Eu tive certeza que ali era o lar do Vaizão. Entrei um pouco e tentava deixar meus olhos se acostumarem com a escuridão, para quem sabe avistar algum detalhe da caverna. Quando os meus olhos se acostumaram, pude enxergar vários ossos humanos jogados no chão da caverna. Alguns desses ossos estavam roídos. Acho que a criatura estava se alimentando de cadáveres. Eu tentava encontrar naqueles ossos algum que poderia estar ainda fresco, ou com algum pedaço de carne grudado nele, pois poderiam ser os ossos do meu filho, que talvez teria sido a refeição de Vaizum daquela noite. Mas nenhum daqueles ossos eram atuais, todos estavam com musgo crescendo, e isso significaria que já estavam ali há muito tempo. Fui me aprofundando mais para dentro, na tentativa de achar meu filho. A caverna tinha uma parte elevada, onde pude notar que havia outra abertura. Fui até essa abertura e notei que dava acesso a uma outra caverna. Eu não pude enxergar direito lá dentro, porque essa segunda caverna era ainda mais escura. Eu não pude enxergar nem a ponta do meu nariz. Essa caverna era ainda mais fedida que a outra, pois o cheiro deveria ser oriundo de lá. E lá, com certeza, deveria ser o local que a criatura ficava durante as partes mais claras do dia. A criatura deve ser avessa à luz forte, já que ela foi encontrada no entardecer, quase noite, e provavelmente ali ficaria até a noite cair de novo. Como não enxergava nada naquela outra caverna, eu não tive coragem de entrar nela. Pensei em providenciar uma tocha para me dar um pouco de vantagem da luz. Então, eu peguei um daqueles antigos ossos, enrolei panos que provavelmente eram das roupas dos defuntos e tentava acender com faíscas de pedra. Como a caverna era muito grande e não havia outra saída, aquele barulho que fazia com as pedras batendo uma na outra para fazer faíscas criaram ecos, que acabou chamando a atenção de algo que se movia na escuridão. Esse algo ganhou forma, e era a criatura.
Os olhos dela brilharam no escuro e, ao me verem ali, de claros brilhantes como os olhos de um gato na escuridão, se tornaram vermelhos, igualmente brilhantes. Me fitaram com fúria e, com essa fúria, se lançou contra mim. Só tive tempo de me abaixar, caso contrário, levaria outro soco. A criatura, com mais raiva de não ter conseguido me acertar, deu o mais pavoroso grito que eu já ouvi na vida. Mais pavoroso que aquele que ela deu, sentindo meu golpe de foice. Aliás, a foice estava em minha cintura e imediatamente segurei-a firme em minhas mãos para me preparar para uma nova investida de Vaison. Ele, porém, estava preparado e não me atacou diretamente. Ficou voando em círculos sobre a minha cabeça. Acho que agi assim para que eu não tivesse chances de podê-lo atingir, pois eu não saberia quando o novo ataque viria. Então achei melhor procurar uma parede para me encostar, de modo que o monstro não teria mais possibilidades do que o alto e a frente. Aquela situação demorou por alguns minutos, até que Vaison resolveu descer e me enfrentar de frente. E ele veio com tudo para cima de mim. Pude ver o verdadeiro tamanho dele. Ele tinha por volta de uns 2,80 m e era bastante musculoso. Com um golpe, ele quase me acertou no rosto. Minha sorte é que quando ele se aproximou, eu me afastei um pouco para dar espaço para tentar acertar-lhe com a foice. Acabei pisando em uma pedra arredondada e caí. O soco do animal encontrou vazio. Então eu aproveitei a chance de ele estar bastante perto e cravei-lhe a foice no abdômen. O grotesco ser deu seu maior grito de dor e, cambaleando, caiu de costas. Eu já estava acostumado com a luminosidade e pude ver o sangue dele, que não era vermelho, mas uma mistura de marrom com verde. Eu vi suas entranhas começarem a sair da grande ferida que meu golpe abriu. O animal, com os olhos cheios de dor e ódio, tentou se levantar. Estava se preparando para dar sua cusparada de cura, mas eu não ia deixá-lo se recompor. Me levantei rapidamente e desferi outro golpe em sua cabeça. Vaison deu um grito seco e fechou os olhos. Ele já não respirava mais. Eu estava um pouco trêmulo devido às últimas emoções. Me recuperei um pouco e me levantei. Fiz a tocha e fui em direção da caverna mais escura para tentar encontrar os restos do meu filho. Quando a luminosidade chegou àquela caverna, pude ver o quão grande ela era. O cheiro nauseante me deixava tonto e eu não consegui ficar nem mais um segundo lá. Mas eu estava decidido a encontrar o corpo do meu filho e o levar para ser jogado com dignidade no pântano e não naquela fétida caverna. Amarrei alguns trapos de panos que encontrei e cobri meu rosto para não sentir muito aquele odor terrível. Vasculhando cada canto com paciência, encontrei o corpo do meu filho em cima de uma pedra, juntamente com outros cadáveres já apodrecidos e parcialmente devorados. Acho que o monstro gosta de carne mais podre. O corpo do meu filho não era, no momento, atrativo ao paladar daquela coisa. Talvez ele queria que apodrecesse mais para poder devorá-lo. Com cuidado, eu peguei o corpo do meu filho e o tirei daquela caverna mais escura. E quando estava indo em direção à saída da outra caverna, pisei em algo viscoso e escorregadio e caí em um buraco que não sabia que existia ali. O buraco era muito fundo e eu fui rolando e bati a cabeça em uma pedra e desmaiei. Fiquei desacordado por algumas horas. Quando acordei, eu vi que estava em um local que parecia ser outra caverna subterrânea. Nessa caverna não havia nenhum tipo de saída, a não ser o buraco no teto onde eu caí. Passei dias nesse local, me alimentando de ratos que eu pegava e matando a sede com o sangue deles. Eu não sabia onde estava o corpo do meu filho,
Acho que nem me preocupei com isso mais e só pensava em achar uma forma de sair daquele lugar. Até que comecei a explorar mais o lugar e, indo mais para o fundo da caverna, notei que havia uma pequena abertura na qual entrava ar fresco. Minha foice ainda estava na cintura. Jamais me separaria dela. Então comecei a alargar essa abertura até que deu para que eu passasse. Do outro lado, eu pude notar uma pequena lagoa. Então eu pulei nela, bebi bastante água e me banhei. Consegui capturar também alguns peixes e pude, enfim, fazer uma refeição decente. E assim passei mais alguns dias lá. A água e o peixe me deram nova vitalidade, e aí eu pude pensar com mais clareza e buscar um meio de sair dali. Foi aí que eu notei que a água daquela pequena lagoa era renovada por uma pequena correnteza que passava por sobre o piso da pedra do local. Reunindo fôlego, eu mergulhei para tentar vasculhar se havia alguma outra saída. Até que a uns 200 metros eu pude ver uma luz. Meu fôlego não daria para chegar até lá. Então eu tive que voltar e pensar em algo para poder encarar aquela distância. Quando voltei, eu resolvi tentar pegar mais alguns peixes para me nutrir melhor e assim poder vencer a distância com mais facilidade. E assim fiz. Peguei vários peixes e os estava limpando quando ouvi uns barulhos estranhos vindos da caverna anterior que eu havia caído. Me aproximei bem devagar e olhei pela fenda pela qual eu havia passado dias antes. Vi seres que se pareciam com Vaizan, mas não possuíam asas. Esses seres eram sem pele, seus órgãos estavam expostos. Era como se a pele deles fosse transparente. Eram menores que Vaizan, porém bastante musculosos. Vi que eles escalaram a caverna até o teto, usando a mesma gosma de cuspe que Vaizan usavam para se curar. Aqueles seres pareciam que eram crias de Vaizan. Eram criaturas horrendas que se alimentavam dos restos que Vaizan não queria. De repente, um dos seres para e começa a cheirar o ar. E olha em minha direção. Grita e começa a vir. Os outros o acompanham. E aí começam a tentar escavar freneticamente para tentarem me alcançar. Sem alternativas, eu corro e me jogo na lagoa e nado com todas as minhas forças. E finalmente consigo alcançar o local onde avistei luz. Então pude perceber que estava na caverna na qual me abriguei quando desferi o golpe de foice em uma das asas de Vaizun. Na caverna, pude notar que já era dia. Resolvi descer a montanha rapidamente para que, com a chegada da noite, alguma daquelas criaturas monstruosas não viessem atrás de mim, porque acho que captaram o meu cheiro. A descida foi longa e bastante penosa, pois a montanha era muito íngreme e composta de pedras pontiagudas e afiadas. Enfim, já no meio da tarde, consegui chegar a sopé. Ao chegar, resolvi procurar um lugar para me esconder, pois a noite já se aproximava e eu não queria correr o risco de ter alguma daquelas criaturas atrás de mim no pântano. Ainda mais que na pressa de mergulhar e sair nadando para fugir dos horripilantes seres sem pele, acabei deixando minha foice cair no fundo da lagoa e eu não tive fôlego para buscá-la. Preferi usar meu estoque de ar para fugir em direção da luz da outra caverna. Portanto, eu estava desarmado daquela ferramenta que garantiu minha vida por 2 vezes. Vasculhando o ambiente ao redor, encontrei uma imensa árvore, cujo tronco era bastante largo e tinha uma abertura como se fosse a casa de algum tipo de animal. Dei uma rápida olhada e verifiquei que o buraco no tronco era bastante grande para me abrigar e, se precisasse, poderia até me defender de um possível ataque, já que a entrada era bastante estreita
e qualquer uma daquelas criaturas que tentasse entrar lá poderia ficar exposta ao meu ataque em sua cabeça ou em qualquer membro do corpo que a criatura colocasse na frente. Pensando em me defender, procurei ao redor algum fragmento daquelas pontiagudas e afiadas rochas da montanha que desci. Consegui achar um formato triangular e fiz um encaixe com um galho daquela árvore que seria meu abrigo. Com a arma pronta, me afastei da entrada um pouco, me escondi em alguns musgos que estavam no interior do tronco e esperei que a noite caísse. Todo e qualquer barulho que eu ouvia servia de alerta para mim. Até que eu comecei a reparar que algumas pedras começaram a rolar pela montanha. A noite já se fazia presente e um ar pesado já tomava conta do ambiente, e eu, trêmulo, ficava atento aos movimentos. Até que o ar foi invadido pelo pestilento odor da caverna de Vaizun, e comecei a ouvir algo rastejando no chão. Então afastei um pouco o musgo que me escondia para ver o que estava acontecendo lá fora. Apesar de saber que o mau cheiro significava que uma ou alguma das terríveis criaturas da caverna estavam lá fora. Foi nesse exato momento que vi que 2 dos seres sem peles da caverna estavam perto do meu esconderijo e tentavam buscar no ar algo que denunciasse a minha presença. Porém, não conseguiram captar meu cheiro, pois o banho que tomei no mergulho tirou o cheiro que eles identificaram nas cavernas, e a minha descida da montanha provocou suor, que deixou o odor mais diferente ainda. Era nítido que as criaturas me caçavam. Como não identificaram meu cheiro, ficaram vasculhando na área algo que pudesse denunciar minha presença. Foi nesse exato momento que um dos seres olhou para a árvore e começou a cheirar o ar imediatamente, e deu um grito estridente que chamou a atenção dos outros. Parecia que aquilo foi um chamado. Imediatamente, 5 deles se reuniram em volta da árvore, e um deles tomou a dianteira e colocou sua cabeça dentro do tronco, cheirou e gritou. Os outros que estavam lá fora ficaram enlouquecidos e tentavam ao mesmo tempo entrar no tronco. Foi quando percebi que eles já sabiam da minha presença ali, e era só questão de tempo para que estraçalhassem aquele tronco para me tirarem de lá aos pedaços. Resolvi então usar minha improvisada lança. Assim que o primeiro colocou sua cabeça ao meu alcance, desferi um golpe com bastante força que atravessou um dos olhos, saindo a ponta com um pedaço do olho e do cérebro do outro lado da cabeça. O ser deu um grito tão pavoroso que até os grilos emudeceram, e eu tive uma dor de cabeça terrível, pois aquele grito quase estourou meus tímpanos. Apesar da dor que o monstro sentia, ele tentava me alcançar com suas garras e foi se enfiando mais para dentro do tronco. Então desferi outro e mais outro golpe com minha lança, o sangue dele em toda a parte me sujando todo. O sangue dele, aliás, era mais fedido que o próprio ser. Fiquei todo lambuzado com aquilo, mas só parei de dar as estocadas quando o ser parou de se mexer. De repente, o corpo dele começou a tremer e foi arrancado de dentro do tronco. Me preparei para mais um ataque de outra daquelas criaturas, mas nada aconteceu. Só ouvi o barulho de algo se quebrando. Saí um pouco do local em que eu estava e dei uma olhada pelo lado de fora e vi as outras criaturas brigando entre si e devorando aquele que eu havia matado. Percebi que quando coloquei minha cabeça do lado de fora, nenhum daqueles grotescos seres se importaram. Continuaram apenas devorando seu antigo companheiro. Comeram tudo: ossos, entranhas, carne. Era uma cena pavorosa e muito nojenta, pois junto daquela carne que eles devoravam, havia se misturado com fezes da própria criatura que estava em seus intestinos, e eles devoravam com bastante gosto. Logo em seguida daquela asquerosa ceia, eles deitaram e dormiram.
Como eles não se importaram quando coloquei a cabeça para fora, resolvi sair mais um pouco. Alguns estavam a poucos passos de onde eu me escondia. Um deles levantou a cabeça, me olhou e eu segurei firme na lança, mas ele logo em seguida virou-se para o canto e dormiu. Percebi que o cheiro do sangue do falecido e consumido grotesco ser acabou disfarçando o meu cheiro, e eles não se importaram mais comigo, me julgando ser um deles. Minha vontade era de dar cabo de todos enquanto dormiam, mas me lembrei que teria que ser um ataque simultâneo e fatal, pois além do pavoroso grito que eles davam para chamar o outro, aqueles seres malditos, mesmo com feridas mortais, lutariam até o fim. E eu não teria chances se isso acontecesse. Então resolvi sair dali de fininho, e quando me vi longe deles, corri o mais rápido que pude até chegar no nosso pântano de sepultamento. Quando cheguei, já era início da tarde, e enfim, estou aqui. Alguns dos amigos acharam a história fantasiosa demais e duvidaram dele, dizendo: "Você não mata nem os animais da sua fazenda? Quando quer comer um porco ou uma galinha, você pede que alguém faça por você? Como teria coragem de matar terríveis criaturas? E tem outra. Você disse que nunca iria ao pântano do sepultamento sozinho, porque não saberia voltar. Como foi que você foi e levou seu filho e agora voltou? Além do mais, seu filho não foi devorado por um crocodilo?" E Hans então disse: "Sim, eu não conseguia matar meus bichos, mas quando sua vida corre perigo, você precisa se virar, não é? Sim, eu realmente também disse que não saberia voltar do pântano, mas quando eu fui levar meu filho, eu fiz marcas em árvores para não me perder na volta. Por isso, eu soube voltar. Você não faria o mesmo? Eu nunca disse que meu filho foi devorado por crocodilos. De onde vocês tiraram isso?" Ninguém soube explicar a história do crocodilo. No entanto, não paravam de caçoar. Quando a história terminou, já era noite, e então Hans pediu para que todos ficassem quietos, pois havia ouvido algo se rastejando e grunhindo do lado de fora da caverna. Um dos amigos mais irreverentes de Hans falou: "Ah, deve ser uma das criaturas sem pele que veio atrás de você. Pode deixar que eu cuido dela. Só preciso de pedras e um galho." Ao falar isso, caiu na gargalhada, que foi seguida por todos. Mas um terrível grito lá fora os fez calar. Sentiram que um grito inumano poderia ser das criaturas que Hans havia descrito e logo ficaram tensos. Um dos homens da taverna resolveu olhar como era a criatura. Hans pediu que ele não saísse, porque se a criatura gritou, significava que ela estava chamando os outros. O melhor seria ficar na taverna e procurar algum tipo de arma para se defender, porque ele estava com a lança dele. Assim que Hans acabou de falar, ouviu-se uma confusão lá fora. Mais 4 daqueles seres estavam lá e se reuniram para atacar a vila. Os homens olharam pelas frestas da porta e janela e puderam conferir o quão grotesco eram aquelas criaturas e também o quão fétido ficou o ar com a presença delas. Ficaram apavorados e perguntavam a Hans o que fazer. Ele dizia que o silêncio e trancar as portas e as janelas eram o melhor a se fazer. E se algum ser conseguisse entrar, o melhor seria todos o atacarem, matá-lo, para que os outros se distraíssem comendo ele. E quando dormissem, depois de comer, a gente sairia e mataríamos todos. Os homens concordaram, e cada um pegou algo que pudesse ser usado como arma. Um forte estrondo foi ouvido dentro da taverna. Os homens viram que uma das criaturas se jogou contra a porta e fez um buraco, onde a cabeça dela passou. Ela olhou, viu todos os homens e fixou o olhar em Hans. E aí gritou para chamar os outros. Com a cabeça presa no buraco pelo lado de dentro da taverna, a criatura não teve alternativa a não ser tentar arrebentar a porta com suas garras.
Hans rapidamente a atingiu com sua lança. Outro pavoroso grito se ouviu. Então Hans falou: "Ataquem! Ela está pedindo ajuda!" Então aqueles homens com suas improvisadas armas começaram a golpear o bicho até estourar em sua cabeça. O ser então parou de se mover e, como da outra vez, o corpo se estremeceu e foi arrancado da porta. Pelo buraco nela, os homens puderam ver que a criatura morta estava sendo atacada e devorada pelas outras criaturas. Outra cena nojenta se fez, como Hans havia descrito. Assim também, como da outra vez, as criaturas dormiram. Hans então mandou que todos se lambuzassem do sangue da cabeça da criatura que estava derramado no chão, e que fossem todos lá fora para dar fim às outras criaturas que restavam, pois elas não descansariam até comer todos da vila. Receosos e cheios de medo, foram formados 3 grupos de homens para cada uma das criaturas restantes e cada grupo tinha 4 homens. Eles atacariam simultaneamente para não dar chance para nenhuma criatura e assim se posicionaram cada grupo perto de uma criatura. Hans falou que teriam que ser golpes fortes na cabeça de cada uma delas. Ao comando dele, todos bateram, até não restar mais sinal de vida delas. Quando Hans deu o sinal, ouviu-se uma só pancada forte, pois deram ao mesmo tempo. As criaturas deram apenas um grito seco, mas muito alto, e morreram. Tudo estava silêncio, até que os homens, ao verem que as criaturas horríveis haviam morrido, começaram a cantar e a pular de alegria. Até que uma enorme sombra, acompanhada de um estrondoso grito, os fez silenciar de novo. E olharam para o céu e viram um ser imenso se aproximando e os olhando com os olhos avermelhados de ódio e muita fúria. Hans gritou: "Fujam! É Vaizan!" A criatura então pousou no telhado da taverna e fixou seu olhar para ver quem se atrevia a entrar lá para fugir dele. Os homens, apavorados pela visão daquela criatura, ficaram paralisados e não moviam um músculo. Vaizan então desceu do telhado e, caminhando como um gorila, abriu suas imensas asas e foi em direção das já mortas criaturas. Olhando com ódio para Hans, deu outro pavoroso grito, que fez com que alguns dos homens desmaiassem. Vaizun então se aproximou das criaturas mortas e as devorou. Depois de comer, olhou fixamente para Hans, que pôde ver a cicatriz causada pela foice. Hans firmemente segurou sua lança e esperou pelo ataque. Vaizun deu seu grito mais alto, bateu asas e voou para um rumo diferente das montanhas que ele usava como abrigo. Os moradores não mais ouviram falar de Vaizun e nem tiveram outras visitas indesejáveis. Alguns contam que a criatura reconheceu que Hans era destemido e poderia matá-lo. Por isso, preferiu ir embora daquele local para nunca mais voltar, já que Hans matou suas crias também. Boa noite. Nossos agradecimentos muito especiais ao Joseph, que gentilmente nos enviou esta belíssima história. Agradecemos imensamente a sua presença até aqui. E se gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com quem gosta do assunto. Se quiser enviar seu relato ou um conto para ser narrado aqui, envie para nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.